Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segunda-feira começando aí e parece que o Abel Braga vai ter a sua definição aí sobre a sua vida, se vai permanecer ou não no Vasco hoje, meus amigos. Vamos falar sobre isso, vai acontecer uma reunião com o nosso treinador e o Campelo. Também vamos falar sobre o Bruno César, pessoal, que está procurando um novo clube. O Vasco que perdeu ontem para o Fluminense tenta aí resolver a situação do Abel Braga. Vamos falar sobre o jogo de ontem também. Vamos falar sobre essa situação do Abel. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. É só clicar aqui no botãozinho inscreva-se aqui, pessoal. Vamos aí em busca de 90 mil inscritos. Se inscreve e dá essa força. Compartilha com seus amigos aí. Muito importante você trazer mais vascaínos aqui pro nosso canal. Lembrando que tá rolando super sorteio aqui no nosso canal de uma camisa oficial do Vascão para você concorrer e quem sabe ganhar essa camisa. É muito simples, só você se inscrever no meu novo canal, Danilo Esporte Clube. O link está aqui na descrição e também nos comentários. E é muito importante também você me seguir lá no Instagram para você acompanhar aí o sorteio, porque é lá que eu vou colocar o nome do grande ganhador. Fiquem atentos, se inscreve lá no meu canal e me segue lá no Instagram. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui, pedindo aquele abraço, mandando aquele abraço para mim também, pedindo um salve para você e para sua cidade. Se você pediu salve, fica aí até o final, vai que você aparece hoje no salve. Bom, meus amigos, a situação do técnico Abel Braga parece estar insustentável. A princípio, parece que o Campelo não está nem conversando com o treinador. Ontem, após a derrota contra o Fluminense, os dois não se cumprimentaram. O Campelo saiu pé da vida ontem do estádio, porque ele era o único espectador, né, junto com o André Mazzuco. E o Vasco perdeu o jogo jogando pessimamente. Mais uma vez, o Abel Braga colocou o time reserva para atuar em campo, pessoal, num clássico. Contra time pequeno, ele coloca a força máxima. Contra os times grandes, ele coloca a base para fingir que o Vasco, como colocou a base, não tem que cobrar. Lógico que tem que cobrar, cara. Você treina os mesmos 11 jogadores, você também treina os reservas, Abel Braga. Você tinha que colocar esse time para ter um padrão, independente de quem entrar. Tem que ter um padrão tático e o Vasco não tem, nem com o elenco principal e nem aí com os reservas. Ontem ficou bem nítido que o Vasco é um bando, que os jogadores do Vasco não sabem um esquema tático definido pelo Abel Braga. O Abel Braga começa a lançar centroavante, e que se lasque a parte defensiva, a parte tática do time, não é, pessoal? Ontem ele colocou o garoto Caio Magno aí numa fogueira danada. Time perdendo por 2-0, ele coloca o garoto para jogar junto com o Ribamar. O que esses dois centroavantes poderiam fazer aí de diferente para ajudar o Vasco? Muito difícil aí o Abel Braga. A gente sabe que o Vasco não tem elenco, que o Vasco não tem dinheiro para contratar, mas vai ter que ter recurso, cara. Porque se não contratar, esse time vai cair, pessoal. É muito preocupante essa situação do Vasco. O Vasco precisa contratar pelo menos uns 4 jogadores. Precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, um camisa 5 e um atacante de lado. Urgente, cara, é urgente mesmo. Não dá pra gente ficar esperando que esse time aí vai fazer alguma coisa. Por mais que troque o treinador, é necessário trazer reforço. Não tem grana, se vira, Campelo. O senhor quis assumir o poder aí, a gente não tem culpa se o senhor assumiu o poder indo contra a vontade do sócio torcedor que votou no Júlio Brandt para ser o presidente. Não tem como o senhor falar que não tem recurso. Tira de onde tem, cara. Se o senhor assumiu o poder a todo custo, tinha que ter um planejamento. Como o senhor mesmo disse, que antes de ser parceiro do Júlio Brandt, o senhor era candidato a presidente e já tinha um planejamento. Cadê esse planejamento? Cadê? O senhor assumiu o poder. E agora? Cadê o planejamento? O Vasco deve salário, o Vasco deve direito de imagem e os jogadores estão bastante insatisfeitos e o time é o pior time da Série A. No Campeonato Carioca está em 9º lugar na classificação geral, num campeonato com Bangu, Resende, Volta Redonda, Boa Vista. E aí? Qual a desculpa, cara? Não dá, velho, não dá. O torcedor não merece passar por isso.
No final do ano, o Vascaíno fez história com o sócio torcedor e hoje, no início de 2020, a gente sofre com o time, cara. Que era, no nosso caso, a gente queria que o time tivesse muito melhor, 1000 vezes melhor do que está hoje, pessoal. E, infelizmente, a gestão do Alexandre Campelo é a pior da história. O Eurico deixou buracos, arrebentou o Vasco, mas o que ele fez aí é melhor do que o Campelo, é a verdade, cara. Não tem como, eu odeio o Eurico Miranda, mas o que ele fez foi melhor do que o Campelo. O Campelo é o pior presidente, cara. Não dá, velho, não dá. O cara é totalmente perdido, não tem norte, não sabe nada de futebol, contrata por contratar, traz jogadores sem qualidade para vestir a camisa do Vasco. É inacreditável o nível da ineficiência aí do Alexandre Campelo. Não tem moral nenhuma com o torcedor e muito menos com os conselheiros que eles mesmos colocaram ele no poder e hoje querem tirá-lo. É um absurdo o que acontece dentro do Vasco da Gama, meus amigos. E a gente fica esperando que saia aquela notícia maravilhosa, né, que o Abel Braga foi demitido. Segundo o PVC, hoje vai acontecer uma reunião que vai definir a situação do Abel. Se ele vai ser demitido ou se ele vai permanecer no cargo aí do Vasco. É a situação que a gente espera que ele seja demitido. Será que o Campelo vai ter coragem de demitir ele? Ou o Abel vai pedir demissão? Porque a gente já vê o Abel totalmente entregue. Ele está cabisbaixo, ele não consegue ter mais forças para fazer esse time, ele não consegue mais fazer esse time jogar. Ele, para falar a verdade, nunca fez esse time jogar, né, pessoal? E é difícil a gente acreditar que o Abel Braga permaneça. Se permanecer, eu acho que o Vascaíno vai ficar louco da vida, vai abandonar tudo de vez, porque não tem, eu acho que é unanimidade que o Abel Braga tem que sair do Vasco. Acho que todos querem a saída dele, mas por outro lado a gente não quer a volta de Zé Ricardo, Alberto Valentim, Cristóvão Borges, Celso Roth. A gente não quer a volta desses caras. A gente também não sabe quanto tempo vai ficar parado aí por conta do coronavírus. Eu acho importante trazer um treinador para conhecer já o time. Se for estrangeiro, melhor ainda, porque vai ter tempo para trabalhar, para adaptar melhor ao Brasil e também conhecer os atletas, porque como a gente tá com esse problemaço aí do vírus, pode ser que fique parado aí 1 mês, 2 meses, a gente não sabe quando vai voltar à normalidade ao futebol. E pode ser o prazo suficiente aí para o Vasco colocar a casa em ordem e quem sabe já voltar aí na Copa do Brasil com mais esperanças para se classificar contra o Goiás, porque com Abel Braga não vai se classificar, vai ser eliminado da Sul-Americana e vai passar sufoco aí no Brasileiro e quem sabe ser rebaixado. Tem que demitir o Abel, trazer um outro treinador. Na minha opinião, esse treinador seria o Cuca ou o Diego Aguirre. Para mim, teria que ser um desses dois. O Gabriel Heinz e o Vasco não tem grana, cara, para bancar. Tem que pagar a multa dele lá no Vélez Sársfield. Se o treinador tivesse livre, seria muito mais fácil. Mas ele está empregado, está no time, o time está vivendo até uma razoável boa fase, se classificou na Sul-Americana, pode ser que ele não aceite aí o projeto do Vasco. Aqui no Brasil tem um treinador parecido, né, que seria o Rogério Ceni, que eu acho muito difícil que ele saia do Fortaleza para assumir o Vasco. Vamos ter que aguardar aí, ver se o Vasco demite o Abel Braga e traz aí um técnico melhor, né, pessoal? A gente quer, acho que a maioria de vocês devem querer o Cuca também, na minha opinião seria ótimo. E se o Cuca não quiser, eu traria o Diego Aguirre. Bom, pessoal, outra pessoa que deve estar perto de definir a sua situação no Vasco é o Bruno César. Ele foi oferecido aí na última semana ao Cruzeiro, que recusou. Fato é de que o Vasco está procurando a todo custo um novo clube para esse jogador. O jogador está afastado aí desde o início da temporada pela própria diretoria do Vasco e da deficiência do elenco. O Vasco tentou dar mais uma chance para o Bruno César, que ele não quis, ele não aceitou e recusou aí a oportunidade de voltar ao elenco principal do Vasco. E segue treinando separado lá em São Januário, buscando aí um novo clube. Agora com esse problema do coronavírus, eu acho que ficou muito mais difícil para que o Bruno César acerte com algum outro clube aí do mundo, né, pessoal? Não somente do Brasil, porque eu acho que aqui no Brasil ele não deve ter mercado, porque ele é muito fraco, ele não conseguiu jogar nesse time do Vasco. O time do Vasco é horroroso, ele não conseguiu jogar no meio-campo do Vasco desde a temporada passada, quando foi contratado, com todas as esperanças depositadas nele, ele não correspondeu absolutamente nada e seguiu aí o seu caminho sendo afastado. E agora o Vasco tenta buscar um clube aí. Vamos ver se vai aparecer algum louco querendo contratar o Bruno César ou se o Vasco vai tentar entrar num acordo com o jogador e rescindir o contrato dele, o que eu acho bastante difícil de acontecer.
Se nem o Rafael Galhardo aceitou isso aí, eu acho pouco provável que o Bruno César, ganhando 350 mil, vá aceitar rescindir o contrato de graça com o Vasco. Vamos aguardar ver se vai aparecer algum time interessado aí no Bruno César para o Vasco, ou emprestá-lo, ou até mesmo vendê-lo, o que eu acho muito difícil. Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre essa fase aí do Vasco, meus amigos, que não tem fim. Agora vai ter essa parada. Tomara que o nosso clube mude a filosofia com um novo técnico que pode vir aí, quem sabe, com a demissão do Abel, que é o que a gente quer. O vascaíno não conta mais com o serviço do Abel, mas infelizmente ele continua técnico do Vasco. Vamos aguardar, hoje vai ter reunião bastante importante e assim que sair a demissão do Abel, se sair ou se sair o anúncio que ele vai ficar, a gente vai trazer aqui para vocês aqui do canal. Também comentem sobre o Bruno César, se você gostaria de vê-lo ainda no Vasco, eu acho que é muito difícil que alguém gostaria. E também fale aí se você gostaria que ele saísse ontem no Vasco, né, pessoal? Todo mundo. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal, acompanhando, pedindo aquele abraço. Eu quero mandar um forte abraço pro Renilson. Ele pediu um salve para a família de Itaucatira, lá no Amazonas. Muito obrigado, Renilson. Um abraço para esse Valdo Tavares, em Itacajá, no Tocantins. O Erivando, em Ribeirão Preto, em São Paulo. O Sandro, em Vitória, no Espírito Santo. O Pietro, no Recife, em Pernambuco. O Eliseu Espinosa, em Minas Gerais. O Gilberto Sena, em Manaus. O Japa, ele está lá em Eunápolis, na Bahia. O Alan, ele pediu um salve para o seu filho, Miguel Henrique, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Forte abraço, Alan, um abraço para o seu filho. Um abraço também aí para o José Castro, ele pediu um salve para os vascaínos de Pinheiro, lá no Maranhão. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e torcemos aí pela demissão do Abel, pessoal. Lembrando aí que assim que sair a definição do Abel Braga, a gente vai trazer aqui no canal. Importante você ativar aí o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e ótima semana aí para todos nós.